Então tá ótimo. Deixa eu verificar uma coisa aqui. 84, 85. Você que vai apresentar, Jamile, quem vai apresentar? O primeiro artigo vai ser a Iana, e o segundo vai ser eu. Então tá, por gentileza, podemos começar. Bom dia, já está aparecendo para vocês a tela? Sim, já está sim. Uhum. Ok. Ok, bom dia, gente. Eu me chamo Iana, sou aluna da Universidade Federal de Pernambuco, e junto com meus professores aí, a Jamile, que está aqui com a gente também, o Álvaro e a Jéssica, a gente fez esse artigo aí para apresentar aqui na USP os efeitos da Covid-19 nas micro e pequenas empresas no Brasil, uma análise das informações de constituições e extinções de 2015 a 2020. Os pequenos negócios empresariais no Brasil são formados pelas micro e pequenas empresas. O ano de 2022 foi marcado pela pandemia da Covid-19 e por um avanço nas informações do quantitativo de empresas pelo governo federal, por meio de dados abertos chamado Mapa das Empresas. De acordo com o Mapa das Empresas, o total exato de empresas abertas no Brasil no ano de 2020, incluindo empresas de grande porte, foi de 3.359.750.000, representando um aumento de 6% em relação a 2019. Somando as outras 16.547.983 empresas já ativas no Brasil, o universo de empresários que tiveram que se reestruturar e se reinventar para se manterem no mercado diante da crise econômica foi grande, sendo um desafio para as micro e pequenas empresas, para se manterem abertas e se adaptar a uma nova realidade tecnológica para conseguirem vender mais. Aí, o objetivo do estudo foi analisar os efeitos da Covid-19 nas constituições e extinções das micro e pequenas empresas no Brasil, a partir de uma análise temporal do ano de 2015 a 2020. E a metodologia foi a pesquisa foi de caráter descritiva, com análise dos dados de constituições e extinções disponibilizados nas juntas comerciais do Brasil e dos dados do mapa das empresas do governo federal. Os dados abertos começaram a ser publicados pelo governo federal em abril de 2020 e vêm sendo atualizados constantemente com todos os dados de constituições e encerramento de empresas desde 1929. Esses dados foram tabulados no Excel, onde criamos planilhas com as informações do quantitativo de constituição, extinção, abertura de filial e extinção de filial. Limitações do estudo, incluindo outras variáveis como população, IDHM e outros. Aí nesse gráfico, a gente traz esse histórico que a gente fez, né, através dos dados coletados nas juntas e no mapa das empresas. E aí, os números são de 2015 a 2020 e compara o fechamento e as aberturas. As constituições estão de azul e a extinção está de laranja aí, no gráfico. E agora aqui tem um ranking que a gente também fez, de 2015 a 2020. Vale salientar que sempre São Paulo está em primeiro lugar, porque também é o estado mais populoso do Brasil, então fica bem evidente que ele sempre vai estar em primeiro no ranking. E no final também são os estados menores, com menor população no Brasil, que fica oscilando entre o Amapá e Roraima. E aí, a gente acompanhando de 2015 a 2020 a evolução desses números, quase que dobrou, né, de 2015 para 2020, por exemplo, o número de empresas abertas em São Paulo. Com relação às extinções, também a gente verifica aí que também, por conta dessa evolução
da Covid, e a gente esperava que o ano de 2020 tivesse muito mais números de extinções. Contudo, o número de 2019, a gente repara aí, por exemplo, no estado de São Paulo, teve um número muito maior em 2019 do que em 2020. E 2019 foi um ano também que estava começando um novo governo, então ainda tinha muita instabilidade. Então, a gente nos estudos da gente, pela pesquisa, verificou que pode ter sido isso, esse pico que teve entre todos os anos analisados, o 2019 ter tido esse pico. E já em 2020, também a gente ainda também não tem como aferir com precisão, porque teve muitas empresas que fecharam, mas não encerraram o seu CNPJ. Então, 2020 também pode ser um número ainda um pouco maior, por conta desses dados. A gente também pesquisou e viu que muitas empresas fecharam, mas não finalizaram o CNPJ junto às juntas comerciais. Então, isso também pode estar interferindo nesse número. Talvez esse número aí não seja, por exemplo, no estado de São Paulo, de mais de 600 mil empresas. Pode ser um pouquinho a mais que isso. Então, é um fato que precisa ser levado em consideração no momento de analisar aqui essa pesquisa que a gente fez. A gente também pesquisou sobre as tecnologias disruptivas para as micro e pequenas empresas. Os autores aí, Papadopoulos, Baltas e Balta, empregam o termo tecnologias disruptivas para exemplificar as ferramentas e recursos que as micro e pequenas empresas podem utilizar, as quais provocam uma ruptura nos modelos comuns dos negócios, sendo estabelecido pelas questões de distanciamento social provocadas na pandemia da Covid-19, fazendo com que as micro e pequenas empresas se utilizem de tecnologias existentes no mercado para a retomada de vendas. Esses autores trazem exemplos dessas ferramentas que incluem tecnologias móveis e colaborativas e a internet das coisas com redes de telecomunicações de última geração, como o 5G, análise de Big Data, inteligência artificial, que usa aprendizado profundo e tecnologia blockchain. Esses autores aí, eles não são aqui do Brasil, e aí eles trouxeram uma realidade que acontece muito mais na Europa. Aqui também a gente chegou a fazer uma pesquisa e verificou que nem todas as micro e pequenas empresas têm acesso a esse tipo de tecnologia, mas com algum suporte que o governo deu para algumas micro e pequenas empresas, eles começaram muito mais a realmente divulgar as suas empresas e os seus produtos em redes sociais. Então, a gente traz aí Facebook, Instagram e WhatsApp como principal canal de comunicação para as empresas aqui no Brasil, para tentar sobressair diante a pandemia e continuar fazendo suas vendas. E aí, o Sebrae ele fez uma pesquisa com os micro e pequenos empreendedores ao longo do ano passado, e nessa pesquisa, eles estão vendo, os próprios empresários estão vendo ainda um futuro com muita cautela, porque ainda temos uma grande dificuldade de abertura de mercado. Existem as novas cepas, as novas variantes que estão surgindo, que também acabam dificultando a evolução da melhora da pandemia, e eles ficam receosos de estar investindo mais nas empresas. E aí, na pesquisa do Sebrae, a pergunta é: qual das seguintes frases representam melhor a situação que você vive agora? E as respostas possíveis eram: tenho muitas dificuldades, ainda tenho muitas dificuldades, os desafios provocaram mudanças e foram valiosas, estou animado com novas oportunidades e o pior já passou. E aí, quase 50% dos entrevistados ainda falam que está com muita dificuldade, porque ainda não está fácil, o mercado ainda está abrindo com muita lentidão, então eles estão cautelosos e com medo do que está vindo ainda pela frente por conta da pandemia que ainda não se encerrou. E as considerações finais. Nesse estudo, teve um objetivo analisar os efeitos da Covid-19 nas constituições e extinções das micro e pequenas empresas no Brasil, partindo de uma análise temporal do ano 2015 a 2020. O estudo revelou que, ao comparar o período de 2015 a 2020, a pandemia da Covid-19 não impactou tanto quanto nos anos de 2015, 2018 e 2019, onde houveram mais extinções de empresas naqueles anos do que em 2020. Cabe salientar que as medidas do governo também auxiliaram as micro e pequenas empresas,
permitindo o acesso ao crédito e a redução das demissões, com subsídios para a manutenção dos empregos, visto que são as micro e pequenas empresas que geram mais postos de trabalho no Brasil. O posicionamento do governo, mesmo sendo lento, ajudou a diminuir o número de micro e pequenas empresas extintas, sendo importante que o governo desenvolva mais mecanismos de apoio e sobrevivência para que este número de extinções não cresça em 2020. Os dados levantados dessa pesquisa mostram que, mesmo diante da crise, os micro e pequenos empresários não tiveram medo de se reinventar e se readaptar ao novo normal, e que o comércio virtual veio para estabelecer novos parâmetros de consumo e um novo tipo de consumidor, o cliente-seguidor, pois foi através das redes sociais que os empreendedores conseguiram um canal de comunicação mais efetivo, tornando esse campo uma verdadeira plataforma de vendas. E aí estão nossas referências. E aí nossos contatos, caso alguém queira contactar a gente aqui sobre o artigo, trazer contribuições. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Iana. Bom, deixa eu me apresentar, que eu não conheço o grupo, meu nome é Marta Zaniewski, eu sou da da Universidade de Blumenau. Pelo meu enrolado, dá para perceber que diferente. Estou morrendo de inveja de você, Iana, que tenho certeza que você não está passando frio. Não. Sem dúvida, né? Então, se tem um lugar que eu gostaria de estar neste momento, é próximo à sua residência, posso ter certeza disso. Mas, enfim, não é aqui o nosso objetivo, então, é fazer um comentário e contribuir, principalmente contribuir com a evolução do teu estudo, né, do estudo de vocês, porque é um estudo com mais de um autor. Eu penso assim que trabalhar a COVID é um desafio porque a gente ainda está vivendo ela, né? Então, talvez os reflexos demorem um pouco mais para a gente conseguir captar, principalmente quando a gente pensa no tema que tu está abordando, que é a questão de fechamento de empresas. E aí talvez aqui seja algo que precise ser um pouco pensado, pelo seguinte, se nós levarmos em consideração que o que muitos pequenos empresários, micro e pequenos empresários estão vivendo, às vezes em termos de contingência familiar, faça com que efetivamente, que nem vocês colocam, a última coisa que ele esteja preocupado nesse momento é fechar oficialmente a empresa dele, né? Tem coisas mais importantes para fazer e talvez seja em função disso que esse reflexo ainda não aparece nos teus dados. 2020, 2021, então esse pode ser um fator que possa atrapalhar teus resultados, tá? Tem uma série de sugestões que eu apontei no estudo, e uma delas é o título, porque vocês iniciam trabalhando a questão da COVID, né? No entanto, aparece 2015 e fica meio deslocado, né? O efeito da COVID-19 nas micro e pequenas empresas no Brasil, uma análise das informações de constituição e extinção de 2015 a 2020. Então, quando eu penso em efeito e olho 2015, no primeiro momento tu fica meio perdido, né? Então, acho que deveria pensar melhor sobre isso. Um outro ponto que, no meu entendimento, no momento atual, talvez seja muito interessante, me pareceu, pelo menos para o meu entendimento, assim, me chamou muito a atenção e eu que fiquei com gostinho de quero mais, foi relacionado às questões disruptivas, né? As tecnologias disruptivas que vocês trabalham. E uma sugestão é o seguinte, talvez isso já possa estar no título, tá? E isso deveria estar na introdução e na fundamentação teórica. Vai aparecer só lá no capítulo 4, que seria um espaço para nós oferecermos a empiria, né? Então, a sugestão que eu trago é trazer o conceito para o capítulo 2 e introduzir também.
e ampliar o estudo no sentido de aprofundar mais isso. Acho fantástico lá a sugestão, e aí eu sugiro até para o grupo de vocês explorar isso, e talvez no contexto da região de vocês. Como o Brasil é um país muito complexo, muito diversificado, né? Basta ver nossas vestimentas nesse momento, talvez focar ou um único setor. O setor de turismo tem sido um setor muito afetado, né? E na região do Nordeste, a economia deve ter impactado imensamente nesse sentido, tá? Então, como é que esse setor se reinventou? Porque a alimentação ficou muito claro, né? Porque uma outra percepção que eu tive, assim, o que é disruptivo, talvez, para um país de primeiro mundo, possa não ser para o Brasil, mas talvez para o pequeno empreendedor brasileiro, ter passado a trabalhar com delivery foi disruptivo. Ter passado a vender pelo um canal de Mercado Livre foi disruptivo, né? Então, talvez você possa pensar esse conceito de disruptivo como quebra de paradigma para a característica do comércio local, né? Em vez de pensar o que tem de mais moderno no mundo, que aí efetivamente desconecta. Eu acho que você pode pensar o disruptivo como uma quebra de paradigma em relação à realidade local e explorar isso melhor. Talvez tenha, assim, algo muito interessante aí a desenvolver, tá? E aí, efetivamente, compreender melhor isso, porque ser disruptivo na alimentação, isso foi muito tranquilo, né? Basta a gente ver aí a quantidade de deliveries, empresas que há 50 anos nunca fizeram, agora passaram a fazer. Mas e os outros setores? Como eles se reinventaram? Acho que aqui é uma coisa muito bacana para vocês. Vocês dão um gostinho, sabe? E acho que vocês poderiam pegar esse gancho aí e aprofundar essa discussão, que pode ser muito interessante, tá? Sugiro que vocês fortaleçam mais a problemática, né? Por que é relevante a gente entender o crescimento e a mortalidade, nascimento e mortalidade de empresas, né? Por que o teu estudo justifica isso? Também sugiro, talvez mais importante do que indicar o Estado, e aí eu te confesso que eu não conheço, nunca trabalhei com a base que você utilizou, era pensar os segmentos. Quais foram os segmentos mais afetados? Quais são os segmentos que mais fecharam empresas? Quais são os segmentos que mais abriram empresas? Talvez aqui você tenha um conteúdo informacional muito interessante, que pode enriquecer bastante, porque a gente sabe que em qualquer crise, você tem duas realidades, né? Você vai ter um setor que vai padecer e você vai ter um setor que vai ter um incremento. Por exemplo, os laboratórios que estão produzindo vacina estão todos felizes, não existe crise, né? A área da saúde, produção de determinados medicamentos, não existe crise, muito pelo contrário. Então, a crise ela sempre vai impactar mais uma área do que outra. A gente sabe que o setor de turismo mundialmente foi impactado, tem estatísticas muito interessantes sobre isso, mas talvez a tua pesquisa consiga fornecer um indicativo sobre, no contexto das micro e pequenas empresas, aonde foi o impacto, né? E aonde foram as oportunidades? Como é que eu posso perceber a oportunidade? Onde é que está surgindo mais empresas? Pode ser algo assim que você vai oferecer assim, ó, o estudo surpreende por conta disso, sabe? E ele deixa apenas de ser algo descritivo e não tenha, por favor, não interprete errado o meu comentário, no sentido mais assim, às vezes parece que tu está mais fazendo uma releitura do estudo do Sebrae, vocês, do Sebrae, do que efetivamente oferecendo uma contribuição. Então, aqui eu acho que vocês vão além desta releitura, sabe? E efetivamente trazem uma contribuição, porque podem, inclusive, na perspectiva prática, indicarem quais seriam os setores que efetivamente, e aí puxando o próximo artigo que vai ser apresentado, né, precisam de maior incentivo, porque são os que mais sofreram, e a gente sabe que turismo é um deles, né, mas será que não tem mais nenhum? E efetivamente os setores que
passam a servir de um apoio, no sentido de que começam a absorver aquela mão de obra que foi perdida, né, pelos os outros setores que sofreram. Então, acho que aqui teria uma coisa bacana aí que você poderia trabalhar. Uma outra sugestão é que na introdução vocês comentam que existem vários conceitos para micro e pequena empresa, trazem, mas vocês não se posicionam qual é o conceito que vocês definem. Então, acho que é bem bacana, assim, ó, existem vários conceitos. Nesta pesquisa, nós vamos nos apoiar neste, que aí nos ajuda a entender como é que o estudo percebe isso, tá? Deixa eu ver como é que está o meu tempo. Nós temos até 40, então eu tenho mais 5 minutos aqui para deixar a palavra para os colegas, senão eu vou falar demais. Deixa eu ver uma coisa aqui. Uma outra sugestão esses números são muito grandes, então talvez fique melhor para a interpretação quando a gente lê, e até mesmo para a escrita, reduzir, arredondar 2,5 milhões, 2,6 milhões, talvez se queira assim aproximadamente 2,5, que aí o texto flui melhor, inclusive nos quadros, quando apresentam, lá nos quadros ok, mas no texto talvez seja mais interessante fazer esse arredondamento, tá? Aí a figura 2 eu já comentei, talvez melhor do que discutir estado, seria discutir os setores, né? O bloco, a disruptiva, eu já comentei. Por exemplo, uma coisa que quando eu estava lendo sobre, nós não temos ainda 5G, mas nós temos Pix. E o Brasil inova em relação a isso. E assim, eu não sei, aí com certeza a realidade de vocês pode... Às vezes eu estou na rua, o tiozinho está vendendo alguma coisa na esquina, mas eu aceito Pix, você não tem dinheiro, mas eu aceito Pix. Quer dizer, isso é disruptivo, né? Isso é disruptivo. E vocês poderiam explorar essas questões que também a gente não tem 5G, mas a gente tem Pix, né? E com certeza ele deve ter colaborado nesse processo, sem dúvida, tá? Uma outra questão que mesmo indiretamente deve ter colaborado foram, não vou discutir o mérito se era o suficiente, e certamente não era, mas foi o auxílio emergencial para a população. Então, de certa forma, aqueles microempresários mesmo, né, os micro, que ficaram sem renda do trabalho, tiveram ali uma compensação ou uma sobrevivência, digamos assim. E o estudo nem menciona. E vocês até têm no estudo seguinte. Então, acho que é bacana explorar, tá? Daí, já finalizando, vocês comentam que, por exemplo, a limitação não ofereceu o nome das empresas. Eu acho que nem deveria, porque talvez seja expor, sabe, as pessoas e cada um percebe de maneira diferente. Para um empreendedor, digamos assim, que seria aquele altamente propenso a risco, quebrar um negócio é a melhor coisa do mundo, porque eu aprendi com isso, sabe? Para outros empreendedores avesso a risco, quebrar um negócio pode ser vergonhoso, porque, tipo assim, uma sensação de incompetência. Então, eu efetivamente acho que esse não era uma informação de interesse acadêmico, né? Outras informações que a base oferece, com certeza, né? Qual era o setor, qual era, que eu já comentei, qual era a faixa de empregabilidade dessas empresas, seriam efetivamente coisas importantes, né? Mas efetivamente quais são, considero desnecessário, tá ok? Agora, eu vou passar a palavra seguindo o protocolo, né? E também porque não concentrar toda a conversa na minha pessoa, eu abro a palavra para os demais participantes. Alguém gostaria de fazer algum comentário, sugestão? A Jamile, que também é autora, né? Se quiser também participar e trocar uma ideia, a gente gostaria de ouvi-los. Bem, bom dia, professor. Obrigada pelas considerações. Esse trabalho inicial foi o apanhado de dados do Brasil.
mas a gente estava fazendo esse apanhado por junta comercial para poder filtrar pelos estados, né? Então, a gente já tinha fechado alguns dados já de algumas pequenas empresas no Piauí, Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais. E aí a gente começou a espalhar esses primeiros dados. O banco de dados inicial ele é de 2015 a 2020 para poder tentar ver esses reflexos e até trabalhar com metodologias que envolvem experimento, né? Aí a gente trabalhou com essa linha. Por quê? Porque 2015 a 2016 foi a inclusão já do início da digitalização de documentos e a inserção de todos os documentos de empresas, micro e pequenas empresas e até de empresas, sociedade anônima e cooperativas, né, na junta comercial, de forma digital, que é o programa já interligado do Redesim, né, o do Regim, os demais. Então, esse foi 2015, 2016 foi um. 2017 e 2018 já tem aquela mudança política, né, que teve influência, e agora 2019, 2020, que já começando já em dezembro, né, com algumas informações já de Covid, início de alguns efeitos, né, final de 2019 para 2020, né? Então a gente usou esse leque desse primeiro apanhado, né? Essa linha inicial foi para identificar essa movimentação e apoio, e já a primeira abordagem nos dados abertos do governo, que agora, já com a integração das informações governamentais, por exemplo, hoje, quem é servidor público, se tiver acesso ao Gov, ou então ao CIGEP, ele já tem acesso a alguns dados abertos, por exemplo, esse mapa de empresas. Então, ele já aparece por ano, atualizado, e por estado. Então, foi uma forma de a gente trabalhar inicialmente com esses dados e também ser uma contribuição de informação, né? E aí, no Sebrae, eu também encontrei o cruzamento com o painel de empresas que tem do Sebrae. Então, foi daí que a gente conseguiu fazer esse link com a disrupção tecnológica, porque já tem esse mapa das tecnologias, né, que são utilizadas, né, até o critério do Pix, né, o Pix ele já está sendo abordado, ele não foi abordado, ele já está sendo abordado agora em 2021, né, como se fosse qualquer lugar, nem que seja água de coco, eu passo o Pix, né, Sim. Os 2,50, independente do preço, eu passo no Pix, posso passar. Mas ele já não está sendo abordado na estrutura do painel, né, como um elemento, né, para ser tratado agora, assim, nos protocolos de 2020 do Sebrae, somente em 2021 ele está sendo apontado. Aí, quanto à atividade econômica, não tem como trabalhar com os dados do Sebrae, né, para atividade econômica. Eu até fiz alguns ofícios para poder pegar o link, né, para poder até evoluir na pesquisa com a Iana, que é justamente qual é a atividade econômica que mais evoluiu. Aí eu mandei um e-mail para o IBGE, para a parte do CNAE e do CONCLA, né, da atividade econômica, mas eles não retornaram como um filtro, né, que pudesse ser feito logo o filtro. Então, eles já mandaram entrar em contato com as juntas comerciais para pegar o filtro, né? Então isso já está sendo um trabalho meio que de formiguinha. Então, alguns acessos, por exemplo, eu ainda consigo ter direto, né, nessas juntas específicas, né? Mas em outras, para completar o bloco Brasil, ainda não. E aí é diferente também o campo da amostra, porque, por exemplo, se você for falar por exemplo, Sociedade Anônima, né, B3, você tem, acho que 450, ou acho que até 500 empresas para trabalhar. É um pouco mais diferente de micro e pequenas empresas, por exemplo, você já tem mais de 60 milhões, né, de empresas. Então, é um assim, pouco mais diferenciado. Não, eu penso assim, primeiro, acho fantástico explorar essas bases, né, e tentar buscar, e amadurecendo e explorando. A percepção que eu tive do estudo é que ele está nesse estágio mesmo, né? A gente tem muito material, agora começar a compreender e evoluir, e o Congresso é para essa finalidade mesmo, né? A gente está aqui para tentar colaborar e efetivar. Talvez o desafio, em função justamente, de novo, como a base é muito grande, seria regionalizar isso para ajudar no tratamento, né? E explorar, e também, assim,
tentar oferecer algo além do que o que nós já temos pelo Sebrae, por exemplo. Então, assim, que é aquilo, não evitar se distanciar dessa releitura, né? A partir daquilo, o que eu acrescento? Eu acho que aqui é um grande potencial que vocês têm para ampliar essa pesquisa. E aí, agora, na sua fala, me surgiu a ideia de que talvez no título vocês poderiam, em vez de apresentar o período, questionar, né? O Covid foi um elemento marcante para a mortalidade de empresas no Brasil? Porque aí você vai usar a comparação com outros anos e descobrir que não, aparentemente, né, baseado nos dados de 2020, não. E isso representa o quê? Uma resiliência incrível desse tipo de empreendedor, né? Fica aí a dica. Nosso tempo se encerra, mas, novamente, parabéns. Tua apresentação foi muito tranquila, né? Parabéns, os slides estavam ótimos. Desejo muito sucesso aí no fechamento desse estudo, tá ok? Obrigada, Márcia. Então, agora vamos ao próximo na apresentação, que é da Jamile, do Fernando e da Agostinha. Incentivos dos governos locais para micro e pequenas empresas como resposta aos efeitos econômicos da Covid-19. E um estudo comparativo, Brasil e Chile. Sim. Primeiro momento... Ok? Preciso carregar. Tudo bem, não tem problema não. Bem, esse trabalho, dados também, é empírico, né? E ele está coletando dados e foi em parceria com a professora Patrícia Gomes, né, Agostinha, do Instituto Politécnico Cavado e do Ave, Portugal. Então, a gente fez um levantamento dos incentivos dos governos locais para pequenas empresas, né, como resposta aos efeitos econômicos da Covid-19, o estudo comparado Brasil e do Chile. Então, o primeiro ponto que foi questionado é a questão do alcance da pandemia, né, que afetou todos os países pelo mundo, né, principalmente de modo desproporcional, principalmente alcançando as micro e pequenas empresas que tiveram que criar novos mecanismos até de resiliência para poder enfrentar essas questões da queda de receita, promover ações contra esses altos gastos e juros e multas, e até a questão tributária, né, que houve. O critério da escolha dos países, que foi a questão do Brasil, né, e do Chile, eles são importantes economias, né, principalmente a nível global, e tem alguns destaques quanto aos protocolos da ONU quanto ao distanciamento social e o critério de desaceleração das atividades econômicas. E também pontuar que houveram alguns itens, por exemplo, a escolha do Chile, por ele ser um primeiro país, né, da América do Sul a iniciar a vacinação. Tá? Então, ele inicialmente trabalhou com a utilização da teoria da comunicação, dando suporte à teoria da regulação e o critério do interesse público, né, de proteger como um todo a população, os mais vulneráveis, principalmente dando suporte, principalmente nos incentivos concedidos aos governos locais, né, que no caso aqui são os estaduais de cada país, né, para dar o apoio às pequenas empresas, principalmente como instrumento para manter a sustentabilidade econômica dessas organizações. Aí o objetivo é apresentar quais foram os incentivos concedidos aos governos do Brasil e do Chile para o combate à pandemia do coronavírus, em resposta ao isolamento e ao fechamento do comércio das pequenas empresas, principalmente a partir de março de 2020, né, até o final de 2020, na verdade, a gente até pegou até o final de dezembro de 2021, essas avaliações. E o problema, quais são os incentivos concedidos pelos governos locais para pequenas empresas em resposta aos efeitos econômicos da Covid-19 no Brasil e do Chile. Sendo que esses efeitos nós trabalhamos de acordo com os objetivos da ONU, que eram os 4 pilares que são refletidos na Organização Internacional do Trabalho, que era o pilar 1, que é o estímulo à economia e emprego, pilar 2, o apoio às empresas, que é
apoio às empresas, emprego e renda. O pilar 3, que é proteger os trabalhadores e o ambiente de trabalho. O pilar 4, que é justamente a aposta do diálogo social para a solução de problemas. Tá? Como referencial, a gente fez um panorama do questão do Brasil e Chile, principalmente no Brasil, que a gente tem uma quantidade de incentivos fiscais para impulsionar a atividade econômica. No campo prático das medidas de incentivos, pode ser utilizadas empresas que foram utilizadas, reformulação de estratégias, principalmente para financiamento e investimentos, né, que ocorreram, e que não foram só aplicadas para sociedades anônimas, algumas estratégias, que desde 2012. Outro critério é o do Chile, que tem a realidade chilena como sistema tributário, principalmente o critério que ele usa de desinvestimento regulatório, e até o desinteresse por parte dos PMEs para preparação de relatórios contábeis por parte de interessados, como proprietários ou bancos. E aqui no Chile você tem uma nova postura, porque você já tem cartilhas específicas aplicadas às micro e pequenas empresas, que são PYMEs, e as cartilhas são MIPYMEs, né, no Chile. Outro critério das teorias, a teoria da regulação, principalmente para avaliar esse julgamento e entender essa influência desses regulamentos, os decretos e normas no comportamento de mercado. Então, o objetivo da regulação ali em proteger esse interesse público como um todo. E a teoria dos grupos de interesse, principalmente para poder avaliar essa regulação, principalmente no atendimento das necessidades do grupo de interesse, né, com a influência do regulador, como também verificar essa regulação constituída pelo acordo de um pouco mais de conveniência. E também a comunicação, para se fazer não só no perfil da semiótica, mas também no perfil de fazer com que esses mecanismos de incentivo sejam recebidos, né, a quem de direito, aos usuários ou à população. Tá? A primeira base que a gente usou foi uma pesquisa empírica exploratória, né, utilizando a documentação direta, a bibliométrica secundária, né, de dados governamentais, páginas web dos governos locais de cada país. Né? Aqui a gente utilizou o software Iramutec para fazer análise das leis, dos decretos que tiveram dentro dos campos. Então, além dos campos que tinham de notícias sobre os eventos, nós fizemos o clique e avaliamos o corpo textual todos das leis e dos decretos que haviam. Né? Então, foi avaliado pela análise fatorial de correspondência entre os países, né? Foi avaliado as leis e decretos, a política de contingência, né? Orientações de cartilhas, aplicativos e o combate ao fake news, que, por exemplo, no Brasil, é muito comum você encontrar menções diretas sobre fake news em cada página web dos governos, como também no Ministério, na verdade, Secretaria de Saúde. E foram classificados em 4 linhas, né, que foram os incentivos tributários e trabalhistas, informações de ações em redes sociais, programas de benefícios, tá, e incentivos à legalização. Dos resultados, quanto a critérios de impostos que a gente tinha, por exemplo, tinha ICMS, PVA, o ITCMD, que alguns já é ITCD, em alguns estados já tem uma abreviação. Não? Então, a gente vê que muito, por exemplo, ICMS, houve incentivos, principalmente logo no início da pandemia, principalmente de álcool em gel, sabão, água sanitária, já houve aqueles alguns incentivos, tá, de redução. E PVA, houve parcelamento, prorrogações de prazos para pagamento de PVA. Isso foi diferenciado para cada estado, uns eram somente 60, outros foram até 90. Para micro e pequenas empresas, quanto a relatórios contábeis, né, que elas não são obrigadas a arquivar, mas em algum momento elas arquivaram, fizeram isso, né? Foram realizados um plano econômico-financeiro, né, para poder trabalhar com alguns benefícios, né, como o Proname,
né, para poder ter adesão para o Proname federal, mas que ele foi descentralizado em alguns para os estados, a utilização, cadastro. Por exemplo, outro ponto também é que no Brasil precisa ser feita uma revisão urgente e até uma inclusão dos setores que foram enquadrados, né? Principalmente no critério da pandemia, né? Porque muitos setores houve o fechamento, não só no período de distanciamento no pico da pandemia, né? Mas também houve na retomada houve também adesão, como posso falar, uma adesão a alguns empréstimos com juros menores, até alguns benefícios de crédito, né, para a manutenção da atividade econômica, né, que são para poder salvaguardar o emprego, né, alguns incentivos específicos, né. No Chile, ele apresentou diversos incentivos de apoio, então no Chile é interessante que tem uma política agora de que, tanto previsto no Ministério de Economia e Fomento, tá? Que as grandes empresas, elas vão custear os impostos das micro e pequenas empresas para que, após a pandemia, esse é o termo, eles sejam ressarcidos. No Chile esse é muito interessante, né? Então, eles estão custeando essa parte das micro e pequenas empresas. Então, no critério também de sistema tributário lá, teve os critérios também de prorrogação, redução de multa, teve dia específico para isenção do pagamento do IVA, né, na compra de mercadorias, teve datas específicas, tá? Também teve a critério também do governo totalmente digital, tanto das solicitações, protocolos, a exceção do cidadão, cursos direto para treinamento, principalmente para que haja o incentivo dos micro e pequenas empresas fazer essa venda, tá, online, né? Teve também uma inclusão de 11 projetos, né, para micro e pequenas empresas, para ações para que evite concorrência desleal nesse período, e um deles que eu destaquei é o Fundo de Garantia de Pequenos Empresários, que é o FOPEG, que ele foi resgatado pela maioria dos empregados, né, para ajudar aquelas que estavam em condições de risco, que eles consideram, em termos de avaliação do governo chileno, em risco. Tá? A primeira análise, a gente usou a característica hierárquica descrescente, que foi a avaliação dos termos encontrados, as palavras mais encontradas por cada escala, por classe, por causa das avaliações. Tá? A segunda, a gente fez por quadrante, análise de contribuição por palavras. Como é que isso pode ser refletido? Quanto mais próximo do quadrante 2, né, é o ideal com a quantidade de informações, né? Que é o Camargo ressalta sobre a análise fatorial combinatória. Aqui são as análises dos quadrantes pelas classes, 5 classes, tá? De termos encontrados. Aqui, como se encontra pelos indicadores, os indicadores que foram mencionados, tá? De incentivos de trabalho, critérios que estão relacionados aos 4 pilares, né? Os critérios do incentivo às informações, outra rodagem para as informações de ações, né, que tiveram nas redes sociais, ações tributárias e impostos, o programa de benefícios e incentivos à legalização, de como eles foram trabalhados, ou seja, as ações em redes sociais foram mais fortes e mais frequentes diante os dois países. Então, a maioria da comunicação foram realizada mais pelas redes sociais, ações em redes sociais, aqui, tá? A gente teve incentivos tributários que foram relacionados no Brasil em órgãos específicos, em PVA você tinha no Detran do município, mas também tinha informação também na Secretaria da Fazenda, estadual, incentivos à legalização. Você tinha, no Brasil, a gente também pegou dados da junta para ver quais são os incentivos, como a gente tinha juntas comerciais no Brasil que deram isenção por 2 meses da legalização de empresas, que era fazer a constituição, e tentou reduzir o prazo de 24 horas para a legalização, né?
para que ela fosse realizada no mesmo dia, e programas de benefícios que aí envolvem outros programas que vinham estimular a economia ou força de crédito também. E nesse ponto, a gente também fez a nuvem de palavras para ver o destaque entre as palavras com mais frequência, que foram empresas, créditos, pequenas empresas, PMEs, as medidas, os programas que foram adotados, financiamentos. Então, as considerações que a gente tem em finais do trabalho é que tanto o Brasil como o Chile ele tiveram alguns incentivos tributários, tá? Voltados a empresas que, por exemplo, no Brasil já iam ser beneficiadas, por exemplo, as produtoras de álcool, alguns mini mercados que são revendedores, né? Já teriam benefícios. Cuidando para a entrada do país do Chile, né? Que foi maior quanto ao critério de entrada do país, no caso, foram mais restritos às questões de ingresso. E outro critério também é o fato de apresentar, por exemplo, 65% mais protocolos, né, e regulações da pandemia do que o Brasil, o Chile apresentou. Além disso, o Chile, nesse processo, se mostrou um pouco mais organizado quanto às estratégias, né, um pouco mais robusta quanto ao apoio. Né? Então, acabando que eles promoveram, por exemplo, mais apoios, né? Foram 11 programas de apoio criados por leis, né? Subsidiados por leis, na verdade, e funcionaram como suporte para as grandes empresas, né? Principalmente ajudar os pequenos empreendimentos. E no Brasil, os programas de apoio foram concentrados também em instituições, né? Governamentais como o SEBRAE, para apoio, para orientações, né? Instituições de ensino superior que trabalhavam não só através das incubadoras, né, de empresas, mas também houveram aplicativos que foram criados aqui para dar apoio às empresas, né? Por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco, a gente teve, no meu bairro tem, então a gente viu muito também a situação do compra e do pequeno, né? Então, foi um trabalho em conjunto, né, também dos governos locais, né, que criaram aplicativos, incluíram também as redes sociais. Como contribuição também, o estudo começa a revelar as orientações para o futuro, né, principalmente apoiada nesses programas de desenvolvimento, né, principalmente considerados de análise, que venham auxiliar as pequenas empresas, não só no critério de treinamento, orientação, mas também a inserção deles, alguns numa venda mais digital também, aproveitando os caminhos, né, também aproveitando o ensino que está tendo. O critério também de mostrar essa relação Brasil e Chile, também não só adotar as medidas de pequeno, mas embora o Chile tenha destacado em maioria dos fatores, né, programas, leis e decretos, boletins, se tem uma apresentação dessas informações. Então, elas estão disponíveis, né? Tem orientações específicas para adesão, né? Para que o usuário, a população, consiga ter as informações adequadas. Além disso, ele traz lições sobre esse enfrentamento de futura crise, né? Da forma mais eficiente possível, principalmente nas questões financeiras e não financeiras na pandemia, né? E a limitação dessa investigação foi em termos de pressupostos teóricos quanto relativas à temática de incentivos do governo local, né, de apoio a PMEs, e também a relação em outros países, né, que elas já têm. E também tentar, assim, reduzir ou aproximar mais essas medidas, equalizar essas medidas para micro e pequenas empresas. Aqui, contato. Ok, Jamile, muito obrigada pela apresentação. Foi possível, quem não leu o artigo, ter um bom entendimento, né? Então, seguindo o estilo que eu utilizei no comentário anterior, né? Aqui é o meu ponto de vista, e aí as sugestões que eu apresento, as contribuições, e aí vocês avaliam de que maneira elas podem ser úteis, né, para a continuidade do trabalho. Eu teria algumas sugestões no sentido assim, talvez o maior desafio seja já na introdução, justificar por que comparar Brasil com o Chile, lá na introdução, lá no final, né?
Eu acho que isso é bem importante. Mas para o final eu lembro que eu li, me pareceu daí coerente, mas eu sugiro que traga isso já para justificativa, né? Porque comparar. E aí eu sugiro algo muito importante, no meu entendimento, né? Eu tenho, uma das minhas linhas de pesquisa é a gestão de risco climático. Existe uma escala global de risco de terremoto, que quanto maior na escala, quanto mais abaixo da escala, né, quanto mais próximo de 1, menos perigo tem, quanto mais próximo do final da escala, mais perigo tem. O Brasil é o primeiro colocado nessa escala, ou seja, no mundo, dentro dos países analisados, que são 170 e poucos países, nós somos 172, nós somos o menos, quer dizer, não quer ter terremoto, vem para o Brasil. Só que o Chile está em 154 de 172. E isso talvez ofereça para aquele país algumas competências técnicas para enfrentar a Covid diferente do que o Brasil teve, né? E talvez o próprio tamanho do país justifique as informações estarem mais concentradas numa única rede. Eu não sei como é sistema de governo, se isso também influencia. Eu acho que vocês poderiam discutir essas questões, né? Talvez o Brasil possa aprender com o Chile no sentido de concentrar isso numa única página, de preferência do governo federal, né? Mas considerando o que politicamente a gente tem vivido em termos de conflito entre governo estadual e federal, isso efetivamente acho pouco provável que aconteceria, né? Mas não implica que o estudo de vocês sugira, né, que teria sido algo importante eu ter uma página, se não do governo federal, de alguma entidade, de algum organismo que concentrasse, né? Olha, que eu pudesse... Talvez o Google foi a melhor opção para muita gente poder conseguir entender o que está acontecendo no seu estado em termos de contribuição, tá? Eu sugiro que vocês, na hora de desenvolver a problemática, consigam instigar mais. Por que é importante eu comparar esses dois países, né? Qual é a relevância de fazer isso para que você possa chegar ao problema de pesquisa de vocês? Da mesma maneira, a teoria da comunicação e da regulação, ela aparece na justificativa. Eu sugiro que ela já comece a introdução, né? Apoiado na teoria da regulação e da comunicação e regulação, esse estudo, né? Cuja finalidade é essa, e lá na justificativa, vocês apresentem de que maneira o estudo de vocês vai contribuir para avaliar essa teoria, né? Acho que é bem interessante. E com isso, também comece a fundamentação teórica pela teoria, que é ela que vai nortear a análise que vocês estão fazendo, né? A discussão toda. E ela está em segundo plano, tá? Aqui já comentei. Uma outra coisa que talvez, quando eu comecei a ler a pesquisa, eu estranhei, mas as unidades locais é muita coisa. E aí, lá na metodologia, eu descobri que são as capitais. Então, talvez isso já esteja posicionado lá no resumo, né? Porque no resumo fala em locais, mas dá a impressão de que são os milhares de municípios que nós temos. Então, aqui num contexto das capitais, né? E também seria importante situar se a organização política e de gestão do Brasil é similar. Então, eu não sei, te confesso que eu não sei, e aí também o estudo não me deu essa informação. O Chile também é estados e municípios, né? Isso talvez coloca lá na justificativa, considerando que o Chile também é organizado territorialmente similar ao Brasil, em estados e municípios. O Brasil tem tantos, o Chile tem tantos, né? A pesquisa permite uma comparação nessa perspectiva, acho que ajuda para leigos, como eu fui, a dar um entendimento se isso realmente dá conta, tá? Uma outra sugestão é que, geralmente, os artigos, e eu não comentei isso para o artigo anterior, Iana,
a gente divide eles em 5 capítulos. E aí vários subcapítulos, e tanto o primeiro artigo quanto este, ele tem mais do que 5 capítulos. Então, normalmente, toda a fundamentação a gente chama de 2, e aí divide em subseções, 2.1, 2.2. Metodologia sempre 3, é algo meio padrão que a gente tem, e que talvez, a hora que vocês publicarem, os avaliadores vão comentar, pedir para reorganizar, né? Então, talvez já mandar nessa citação. Uma coisa que pode ser muito bacana no estudo de vocês seriam linhas do tempo. A linha do tempo, por exemplo, comparando como foi o impacto da Covid no Brasil e como foi o impacto da Covid no Chile, uma linha abaixo da outra, né? Quando foi o primeiro caso, quando foi digamos assim, o ápice em 2020, né? Quando foi a primeira vacinação, aí até tem que ter um final, a nossa linha não termina, mas o artigo termina, né? Como é que estava a imunização e a taxa de mortalidade ao término da coleta de dados? Poderia ser bacana para a gente ter uma ideia e depois até mesmo tentar fazer uma analogia baseado na teoria de vocês dessa relação entre esses impactos. Tá? Pode ajudar a dar uma percepção visual. O meu tempo se encerra para que eu possa passar a palavra para os demais colegas. Então, para não monopolizar, caso não, aí eu volto a comentar. Então, dos presentes, alguém gostaria de colaborar com a pesquisa das colegas de Pernambuco? Não? Então, vamos aproveitar o tempo, eu vou trazer mais alguns comentários, e se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, me interrompa, que agora eu já estou nos meus comentários adicionais, digamos assim, tá? Acho fundamental que vocês procurem amarrar mais a teoria com os resultados, depois na parte 4, no capítulo 4, que a teoria sumiu. Fiquei na dúvida também, não sei se foi interpretação minha, mas no resumo aparece o nome de um software que vocês utilizaram para análise qualitativa, e quando chega lá na metodologia, tem o nome de um outro software. Então, dá uma olhada, eu não sei se houve algum equívoco na hora de fazer a redação, tá? Uhum. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenha marcado no corpo do artigo. Tá, Iramutec 2.0 no resumo, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. E na metodologia está o CAQDAS, esse eu não conheço. Dados qualitativos. Eu gostei dos dados que vocês oferecem, não é muito comum a gente oferecer esses dados que o software gerou, né? Principalmente ali o dendrograma e o cluster, ficou bem interessante e recomendo que vocês explorem bastante essa análise com base na teoria, vai contribuir bastante. Então, em termos, seria isso. Eu parabenizo os autores, né, todos dos 2 grupos, dos 2 trabalhos, porque pela pesquisa, pelo esforço de nós imediatamente já estarmos respondendo e tentando, dentro da área da contabilidade, compreender, né, o impacto que essa pandemia, que na atualidade é sem precedentes, né, nos gera para a sociedade, ok? Obrigada pela participação Obrigada, de todos. professora, pelas considerações. Parabéns aí, eu desejo muito sucesso na continuidade das pesquisas e na publicação final, tá ok? Obrigada. Alguém gostaria de se manifestar, comentar, dar um oi, dar um bom dia, sintam-se bem à vontade. Bom dia a todos. Ótima apresentação.
Obrigada pela participação, Paulo. Ok? Então, vamos aproveitar o congresso. Nos encontramos pelas salas paralelas. Um grande abraço. Fiquem bem e se cuidem, né? Porque nós ainda não estamos livres da pandemia, não. Grande abraço a todos. Vamos proteger a nós e nossas famílias, tá ok? Um abraço a todos. Obrigadão. Abraço. Abraço, tchau.